noite, irmãos, a paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 119, capítulo do 33, versículo, do 33 ao 40. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e eu os seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa, feita aos que te temem. Afasta de mim o opróbrio que temo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. Amém? Oramos. Senhor Deus, obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos na tua casa, Deus, depois de um dia maravilhoso em família. Senhor, que Tu venha falar conosco nesta noite, Deus. Usa os Teus servos, Pai. Abençoa o decorrer deste culto, Senhor, que possamos voltar para casa restaurados, reavivados, Deus. Em nome de Jesus, Pai, derrama da Tua graça sobre nós nesta noite, Deus. Amém. Seu filho
paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha
quando todos nos encontrarmos ali com Ele face a face. Todo pranto, toda angústia, tudo aquilo que nos prende aqui nessa terra, nada mais vai nos separar dele, porque estaremos com Ele face a face, e o veremos, e o adoraremos. Santo Tu és, Senhor. Vem, Jesus, vem, Jesus, ora vem, Senhor Jesus, vem, Jesus, vem, Jesus, ora vem, Senhor Jesus, vem, Jesus.
deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho Deus, eu tenho Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me toma. Vamos declarar isso a Ele. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Declare isso, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Você pode levantar suas mãos e dizer Ele: e ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Bendito seja o nome do Senhor. O choro dura. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Você pode cantar isso nessa noite. Diga com verdade: o choro tem o poder de durar essa noite. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Declare só, Senhor, ainda. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Bendito seja o nome do Senhor. Escute só isso aqui. Eu vi uma vez que um filho chegou para o pai e ele estava na região mais alta da sua casa. Ele estava em um sótão, em um lugar escuro. E ele pergunta para o pai: pai, o que é confiar em Deus? E o pai olha para ele e diz assim: filho, sem saber onde você está agora, coloca o pé e se joga. E o pai sabia que estava embaixo do filho. O pai olha para o filho e diz assim: filho, confiar em Deus é exatamente isso. Colocar o pé, acreditando que Deus irá colocar o chão. Eu não sei qual foi a situação que você chegou até aqui hoje. Abacuque está exatamente nessa situação, capítulo de número 3, versículo de número 17. Porquanto ainda que a figueira não floresça, que o produto da oliveira minta, que as ovelhas sejam arrebatadas dos currais, que os campos não produzam mantimentos, o que é que você vai fazer, Abacuque?
Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei para sempre o Deus da minha salvação. Há um mundo desesperado aí fora, mas o nosso socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Você pode cantar isso a Ele nessa noite. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Vamos declarar isso a Ele. Te adoramos, Deus. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei. Não é às vezes, não é dependendo das circunstâncias, é todavia, todavia, todavia eu me alegrarei no Senhor. Vamos. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Cante isso ao Senhor. Todavia. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Júlio, aleluia. Graça e paz, irmãos. Tome teu assento um minutinho. Irmãos, antes de iniciar a mensagem, eu quero fazer duas perguntas para você. Primeira pergunta: você crê em milagres? No ano de 2020, você continua crendo em milagres? Segunda pergunta: você está feliz nesta noite de estar aqui? E eu confesso para você que eu estou muito feliz, irmãos, muito feliz. Essa semana foi uma semana abençoada para nós. Feliz porque eu estou tendo a oportunidade de estar aqui ministrando a palavra de Deus. Isso aqui é algo tremendo para nós, irmãos. Nós pagamos o preço, nós buscamos, nós oramos, mas é muito bom. Eu também estou feliz porque hoje a minha filha Nicole, ela completa 19 anos. Eu tenho duas filhas, a Ana Clara e a Nicole. Desculpa, do dia 19 ela completa 24 anos. É emoção. É que eu ia dizer que nesse dia 19, que ela completa 24 anos, foi o dia que eu fui pai. A Nicole nasceu quando eu tinha 24 anos. Por isso que eu me confundi. Mas também ela vai ser mãe com 24 anos. Por isso que eu estou muito feliz, irmãos. Então, nesta noite, eu vou ministrar uma palavra que vai falar sobre milagre. Uma palavra que Deus colocou no meu coração, que vai falar sobre milagre. Eu queria que você ficasse bem atento naquilo que vai ser dito aqui. Se você puder abrir sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: Pedro e João
subiu ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, quem iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Versículo 4. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Deu um salto, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. Reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Aleluia. Deixa sua Bíblia aberta, curva a sua cabeça. Amado Deus, soberano Pai, Senhor, estamos na tua casa, te pedimos que abra os nossos corações, abra os nossos entendimentos para esta palavra. Que essa palavra venha nos fazer morada, que essa palavra venha nos fortalecer, que essa palavra venha nos fazer mais parecido contigo. Por isso, Senhor, eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Tome teu assento. Irmãos, eu não costumo colocar nome na mensagem, mas essa mensagem eu resolvi titular ela de O Grande Milagre. E lá no final a gente vai voltar a esse tema aqui, a respeito do grande milagre. Essa passagem na qual nós lemos, ela foi escrita por Lucas, o evangelista Lucas. E eu particularmente, eu gosto muito das narrativas de Lucas, porque Lucas ele traz para nós algumas informações muito preciosas, que quando você lê o texto, às vezes você não percebe. Mas quando você começa a se aprofundar no texto, você começa a perceber que aquelas informações que ele traz são muito ricas. Então, particularmente, eu gosto muito do evangelho escrito por Lucas. Acompanhe comigo aí, Atos 3:1. Antes de eu entrar nesse versículo, irmão, eu queria contar uma historinha rapidinho sobre a minha infância. Quando eu tinha 10, 12 anos, eu tinha um sonho de ganhar uma bicicleta. Era muito comum na nossa época as crianças ganhar bicicleta. Hoje caiu um pouco de moda. E eu lembro que eu idealizava essa bicicleta na minha cabeça, eu já tinha formado ela, já tinha imaginado como ela seria. E um dia o meu pai chegou e falou para mim assim: filho, no Natal o pai vai dar uma bicicleta para ti. E faltava alguns meses e eu comecei a criar uma expectativa. Só que passaram alguns dias e meu pai me chamou e falou assim: meu filho, tivemos um problema, aquela bicicleta nova que o pai queria te dar, o pai não vai poder comprar. Eu falei: não, tudo bem, pai. Eram umas 8 horas da noite, eu me recolhi para o meu quarto, apaguei a luz, cobri a minha cabeça, Léo, e me pus a chorar. Afinal de contas, eu tinha idealizado alguma coisa, eu tinha idealizado um sonho. E eu fiquei triste porque eu não ia mais ganhar aquela bicicleta e fiquei triste também porque meu pai, afinal de contas, estava sem condições. Eu me entristeci com isso. E fiquei lá chorando, talvez uma meia hora.
Daí meu pai entra no quarto, acende a luz. Ele diz assim: filho, na verdade o pai já comprou tua bicicleta. O pai só falou isso para ver qual o teu comportamento, que forma tu vai reagir. Mas não te preocupa, tua bicicleta já foi comprada. Tua bicicleta é uma bicicleta azul metálica. É uma bicicleta, quem é da minha época vai conhecer, uma barra forte. Aquela bicicleta de pneus largos. Imediatamente o meu choro cessou. Eu me alegrei. E aí eu comecei a idealizar novamente o meu sonho. Comecei a imaginar eu com aquela bicicleta. Inclusive eu imaginava eu me exibindo para os meus amigos. E o tempo foi passando, e quando chegou o Natal eu realmente ganhei a bicicleta. Mas para minha surpresa, era muito mais do que eu havia sonhado. Aí você pode perguntar assim: irmão Júlio, mas o que tem a ver isso com a mensagem? Irmãos, na nossa vida, às vezes nós somos assim. Nós sonhamos, nós idealizamos os nossos sonhos e às vezes eles não acontecem. Possivelmente já aconteceu com você, porque já aconteceu comigo. E naquele momento a gente não entende o porquê e a gente questiona a Deus a respeito daquilo. Só que o tempo passa e lá na frente nós vamos perceber que Deus tem o melhor para a nossa vida. E é mais ou menos essa história desse homem, desse personagem, desse coxo. No dia que ele sai para receber esmola, talvez ele esperasse receber algumas esmolas, era normal a expectativa dele. O que ele não imaginava é que Deus ia fazer uma grande obra na vida dele. Versículo 1. Pedro e João subindo ao templo para a oração da hora nona. Irmãos, esses dois apóstolos aqui, Pedro e João, eles eram íntimos amigos. Durante a vida de Cristo, eles estavam juntos. Por exemplo, eles estavam juntos na ressurreição da filha de Jairo. Você pode ver na sua Bíblia ali. Estavam juntos na transfiguração, estavam juntos no Getsêmani, na preparação da Páscoa, na prisão de Jesus. E essa intimidade, irmãos, ela continua depois da paixão e ressurreição de Jesus. Isso é normal. O ser humano, às vezes, ele se apega a outra pessoa e forma uma amizade íntima. Possivelmente, você deve ter um amigo íntimo que você tem muito mais apego do que o seu próprio irmão de sangue. É muito normal isso. Então Pedro e João, eles tinham essa intimidade. Mas além deles ter essa intimidade um com o outro, eles também tinham intimidade com Deus. Porque a Bíblia relata que eles subiam para orar. Isso mostra intimidade com Deus. Então, analisando, irmãos, a vida desses dois, nós percebemos que João e Pedro estavam cheios da vontade de adorar a Deus. Porque Deus não se preocupa com adoração, mas Deus procura os verdadeiros adoradores. E eles seguem para o templo, irmãos, e o templo, ele era dividido em 3 pátios, para que nós possamos entender a mensagem. Você imagina algo gigante, eu não sei como descrever. Você imagina algo cercado de grandes muralhas, separado em átrios, em pátios. Um pátio pertencia, por exemplo, para as mulheres, onde ficavam as mulheres. Um pátio ficava os gentios, e em um outro pátio ficava o homem, o judeu. E dentro do templo era feita 3 orações diárias. A primeira às 9 da manhã, a segunda ao meio-dia e a terceira à hora nona, aproximadamente 3 horas da tarde. Versículo número 2. Era levado um homem coxo, de nascença,
o qual punham diariamente a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O que nós podemos entender desse personagem aqui, irmãos? O que a Bíblia nos traz a respeito dele? Que ele era um homem, a Bíblia relata isso, que ele era coxo de nascença. Coxo, se você não sabe, é uma deficiência nas pernas, né? Ele era, hoje diríamos, aleijado. E ele era coxo, ele era deficiente desde o ventre da sua mãe. Que ele tinha mais de 40 anos, isso está lá em Atos 4:22, e que ele era levado todos os dias à porta do templo. Ele era levado à porta do templo. E eu fico imaginando aqui, porque quando eu estou estudando uma mensagem, eu gosto de entrar, né? Eu gosto de me localizar, e eu fico imaginando aqui, de que forma eles levavam esse homem? Tinha que levar e tinha que buscar. Então, Léo, eu fico imaginando aquelas padiolas, um na frente, outro atrás e ele no meio. Eu fico imaginando, irmãos, a Bíblia não fala. Mas possivelmente seria mais ou menos dessa forma. Mas ele era dependente de alguém. Ele dependia que alguém levasse, ele dependia que alguém trouxesse ele. E a Bíblia vai nos dizer que ele estava na porta Formosa. E aí eu fui buscar algumas informações, irmãos, a respeito dessa porta aqui. E é algo assim, para você ter uma ideia, mais ou menos, 25 metros de altura. Essa igreja deve ter uns 15, 25 metros de altura. Mais ou menos 20 metros de largura, essa porta que ele estava. Para abrir, para fechar essa porta, precisava de 10 homens, aproximadamente. Alguns historiadores vão dizer que essa porta era feita de bronze polido. Outros vão dizer que ela era banhada em ouro e prata. Por isso que João e Pedro falam, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, referindo essa porta. Mas isso nós não temos certeza, isso aqui são apenas pesquisas. O que nós temos certeza, irmãos, isso a Bíblia nos diz, é que havia aqui uma grande, como é que eu vou explicar para você? Um grande contraste. De um lado, a porta formosa, gigante, uma porta considerada muito cara, e do outro lado, um mendigo, um pedinte, um esmoleiro. E quando eu fiquei imaginando isso aqui, irmãos, eu fiquei imaginando as igrejas na atualidade. Hoje no Brasil nós temos aí grandes mega templos, são chamados assim, onde lá dentro você encontra tudo de mais caro, desde o som, o estofado, iluminação. Só que do lado de fora desses templos continua a esmola, continua o pedinte. A mesma situação que está aqui, não mudou nada. Versículo número 3. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que ele desse uma esmola. Irmãos, aquele homem, aquele coxo, ele estava ali porque era um bom lugar para pedir esmola. Próximo ao templo, onde passava muita gente, onde o judeu fazia caridade. Porque você imagina assim, era um hábito do povo judeu dar a esmola. Não porque eles eram bons de coração, não porque eles tinham pena da situação daquele homem, não era isso. É porque eles entendiam, o entendimento deles é que se eles dessem a esmola, eles estariam praticando a boa obra, e isso os salvaria. Esse é o motivo que eles davam esmola. Então, esse homem, esse coxo estava ali porque ele sabia que ali alguém lhe daria uma esmola. Versículo 4. Pedro, fitando ou olhando fixo, juntamente com João, disse: olha para nós. E eu fiquei imaginando que esse homem, que esse coxo, ele provavelmente estava de cabeça baixa.
Primeiro porque eles chamam a atenção dele, e também mais à frente a gente vai analisar um outro motivo. Mas eu fiquei imaginando ele com a cabeça baixa, com as mãos levantadas, esperando alguma coisa. Fiquei imaginando assim. Pedro e João olham fixo nos olhos dele. Primeiro eles chamam a atenção dele. Olha para nós. Depois eles olham fixo. Irmãos, só olha nos olhos, só olha fixo aquele que tem algo importante para falar. Alguém que tem alguma coisa verdadeira para falar. Olha para mim. E eles olham fixo nos olhos dele. Pedro e João tinham algo aqui, irmãos, que mudaria a situação daquele homem. Mudaria a vida daquele homem. Versículo 5. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Então, quando eles pedem para que ele olhe, eles chamam a atenção dele, e ele de repente deve ter pensado assim: nossa, agora eu vou ganhar aquela esmola. Quem sabe algo de valor, quem sabe uma moeda de ouro, quem sabe uma moeda de prata. Aumentou a expectativa dele aqui. Aumentou a expectativa, irmão, porque não era comum as pessoas chamarem a atenção dele. Você vai entender por quê. Mas isso chama a atenção dele e aumenta a expectativa dele. Versículo 6. Pedro, porém, lhe disse: não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Irmãos, quando Pedro e João dizem: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, provavelmente eles não tinham. Mas se você ler lá no início do livro de Atos dos Apóstolos, você vai perceber que era comum as pessoas venderem as suas propriedades, venderem os seus bens e doar aos apóstolos. Então possivelmente passava muito dinheiro na mão deles. Só que nesse momento realmente eles não tinham, é isso que eles estão falando. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que tenho eu te dou. Não tinham ouro, não tinham prata, mas eles tinham algo de muito mais valor. Não era ouro, não era prata, mas era algo muito, mas muito mais valioso. O que eles oferecem para esse homem? Eles oferecem para esse homem o nome de Jesus. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que tenho eu te dou. Quem sabe, irmãos, a nossa situação é diferente desse aqui. Porque muitas vezes nós temos o ouro e temos a prata, e quando eu falo isso, eu falo de poucas moedas, ou o que vestir, ou o que comer. Nós temos o ouro e a prata. Mas muitas vezes nós temos o ouro e a prata, mas nós não temos o nome de Jesus na nossa vida. E ao contrário, eles tinham o nome de Jesus, e é isso, irmãos, que nós temos que entender. É isso que ele oferece para esse homem. É o nome de Jesus, e quando eles falam em nome de Jesus, eles abrem aqui, Léo, muitas possibilidades. Porque é em nome de Jesus, irmãos, que os cegos enxergam. É no nome de Jesus que os surdos ouvem, isso está tudo na Bíblia. É no nome de Jesus que os paralíticos andam. É no nome de Jesus que os leprosos ficam limpos. É no nome de Jesus que os mortos ressuscitam. E é no nome de Jesus que eu e você, pecadores, seremos salvos. É no nome de Jesus. É isso que eles oferecem para ele. Versículo de número 7. Esse versículo número 7 aqui, irmãos, para mim, na minha opinião, é o versículo chave dessa passagem aqui. Presta atenção.
E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente, os seus pés, tornozelos, se firmaram. Tomando pela mão. Irmãos, esse homem aqui, ele sofria de duas coisas. Primeiro, uma enfermidade física. Mas talvez essa enfermidade física não seja o maior sofrimento desse homem aqui. Talvez o sofrimento físico para ele já estava tão acostumado, porque ele havia nascido assim. Mas tem algo aqui que eu acho que, na minha opinião, fazia ele sofrer muito mais. Porque esse homem aqui, irmãos, ele era amaldiçoado. Como assim? Lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 5, diz assim, ó: não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que aborrecem. Então esse homem aqui, esse coxo, ele vivia como é que eu vou explicar para você? É como se ele tivesse, desde o dia que ele nasceu, carregando uma maldição. Esse coxo aqui, esse homem, irmãos, ele sofria o desprezo da sociedade. As pessoas olhavam para ele e não viam nele um deficiente. As pessoas olhavam para ele e viam nele um pecador. Porque a cultura judaica vai entender que aquele homem, seja ele coxo, seja ele leproso, seja um cego, ele carregava o pecado ou dele ou dos seus pais. Então por isso que eu acho que quando ele foi pedir esmola, ele estava com a cabeça baixa, ele estava com a autoestima lá embaixo. Porque ele mesmo, no fundo, cria nisso aí também. Porque ele foi criado nessa cultura. Provavelmente ele pensava assim, não, eu sou assim porque eu sou um pecador, ou se não foi eu, foi meu pai. No livro de João 9:2, olha só o que diz lá. E os seus discípulos perguntaram, os discípulos, aqueles que andavam com Jesus, aqueles que acompanhavam Jesus nos milagres, eles perguntaram para Jesus: mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Era uma situação muito semelhante com essa. Dá-nos entender que eles tinham esse pensamento de que a pessoa nascia com uma deformidade porque ela era pecadora. Mestre, quem pecou? Foi esse? Ou foi os seus pais para que ele nascesse assim? E muitas vezes nós somos assim, irmãos. Muitas vezes nós somos preconceituosos. Muitas vezes nós julgamos. Muitas vezes nós somos os juízes, não é assim? Nós olhamos, nós acusamos e nós sentenciamos. É isso que o povo judeu fazia. Mais interessante do que a pergunta que os discípulos fazem a Jesus é a resposta que Jesus dá. Isso aqui é tremendo. João 9:3, respondeu Jesus, nem ele pecou e nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Irmãos, essa resposta de Jesus aqui, ela muda todo o cenário. Ela muda toda a nossa visão. Porque antes nós víamos um homem com uma deficiência e um pecador.
Só que com a resposta de Jesus aqui, irmãos, muda toda a história. Ô Léo, agora ele não é mais um pecador, agora ele é um escolhido de Deus. Eu vou repetir aqui a resposta de Jesus. Nem ele pecou, e nem os seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Um amaldiçoado nasceu, viveu 40 anos debaixo de uma cultura, para que o poder de Deus se manifestasse na vida dele. Você está entendendo a mensagem? Nem ele, nem os seus pais. Muda tudo, irmão, toda a ótica. Mais um detalhe aqui, nesse versículo 7. Vai dizer que, e tomando pela mão direita. Toda vez que a Bíblia fala em mão direita, ela fala do poder de Deus. Lembra quando eu falei aqui dos detalhes que Lucas colocou? Lucas faz questão de dizer isso. Que ele estendeu a mão direita e puxaram ele com a mão direita. E toda vez que a Bíblia fala em mão direita, em destra, em lado direito, ela fala do poder de Deus. Eu separei aqui alguns versículos para a gente entender melhor. Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, Deus zeloso... Opa, desculpa. Um pouquinho para frente aqui. É Salmo 118, 15. Salmo 118, 16, o primeiro. A destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas. Fala da direita de Deus. Fala do poder de Deus. Apocalipse 5, 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que está assentado no trono. Você está entendendo? Sempre quando a Bíblia fala de lado direito, a destra de Deus, ela está falando do poder de Deus. Salmo 118, 15. Nas tendas dos justos, há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. Tem mais um aqui. Êxodo 15, 6. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. E que é com essa mão direita, irmãos, que ele estende. É com essa mão direita que ele puxa aquele homem. E os seus pés e tornozelos se firmaram. Irmãos, vamos analisar aqui rapidamente esse milagre, olhando pela ótica da cura física desse homem. Uma criança, quando ela nasce, ela leva alguns meses para andar. Algumas vão levar 7 meses, 8 meses, 9 meses, 10 meses, 11 meses, 1 ano, depende da criança. Ela vai levantar e vai cair, ela vai levantar e vai cair, até ela pegar confiança. 7, 8, 9, 10 meses. Esse homem aqui, ele não sabia andar. Talvez quando nós falamos em andar, nós ficamos pensando, mas é fácil andar, né? A gente bota uma perna na frente da outra e sai andando. A gente nem pensa para fazer isso. Mas ele nasceu com essa deficiência. Ele viveu 40 anos sem sentir a perna. Você já percebeu quando tem um cadeirante, que a perna dele é bem fininha? É praticamente pele e osso, e a musculatura que não desenvolveu. É atrofiada. Então você consegue imaginar o milagre que Jesus fez nessa pessoa aqui? Nós estamos falando, irmãos, aqui algo que aconteceu em milésimos de segundo.
Foi uma conversa e ele puxou pela mão. Então tem que aprender a andar. Tem que os nervos funcionar, a musculatura desenvolver. O milagre físico que aconteceu nesse homem aqui, irmãos, é extraordinário. Talvez nós não conseguimos alcançar a dimensão desse milagre aqui. Às vezes eu vejo na TV, já aconteceu de eu assistir uma vez não sei se dá para chamar de culto, né? Um missionário lá, ele fazia uma oração, curava várias pessoas. E depois ele chamava as pessoas para fazer o testemunho ali. E era algo ridículo, irmãos, porque uma pessoa dizia, eu estava com uma dorzinha aqui, e agora passou. Eu estava com 2 muletas, e agora eu estou com uma muleta. Isso não é milagre, irmão. Isso não é milagre. Certa vez eu vi uma menina que ela tinha uma deficiência no rosto. E aí eles falaram que essa menina tinha sido curada por Jesus e os meses iam se passando e a melhora dela era muito superficial. Isso é medicina, e eu creio na medicina. Mas não é milagre de Jesus. O milagre de Jesus, irmãos, ele acontece na hora. É na hora que aconteceu isso aqui. O homem não sabia andar, não tinha força nas pernas. Provavelmente a circulação do sangue também não era boa. Versículo 8. Deu um salto. Olha só. Deu um salto, se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Isso aqui é tremendo. Talvez se fosse um de nós que tivesse 40 anos com essa deficiência aqui, Léo, nós íamos sair para o meio da rua para anunciar. Mas esse homem, irmãos, ele não tinha acesso ao templo. Ele era considerado um pecador, um impuro. Deu um salto. Olha o milagre aqui. Ele deu um salto. Se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando. Saltando fala de milagre físico, mas louvando, irmãos, fala de milagre espiritual. Ele entendeu o que lhe havia acontecido. O peso que estava sobre as costas dele, durante todos esses 40 anos de vida, foi tirado nesse momento aqui. Saltando e louvando a Deus. Milagre físico, milagre espiritual. Aleluia. Esse é o verdadeiro milagre, irmão. Quando você alcança algo e quando você agradece por algo. Foi isso que ele fez. Ele saiu naquele dia para buscar algumas moedas. Talvez nem nos melhores sonhos ele ia imaginar que ele ia voltar para casa saltando e louvando a Deus. Talvez se fosse nós, apenas saltaríamos, né? Nós íamos mostrar algo para os nossos amigos. Olha aqui, estou andando. Mas não foi essa a preocupação dele. Foi mostrar o poder de Deus na vida dele. Saltando e louvando a Deus. Aleluia. Te coloque de pé. Se o conjunto quiser se preparar, já vou estar encerrando. Atos 3, 9. Viu, olha só, viu todo o povo a andar e a louvar a Deus.
viu todo o povo só andar, não, todo o povo a andar e a louvar. Olha o testemunho que ele deu aqui, irmãos. Todo mundo conhecia aquele homem ali. 40 anos nessa situação. Viu todo o povo andar e louvar a Deus. Versículo 10. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava a porta formosa. Naquele momento eles entenderam que aquele homem ali, que estava louvando a Deus, era o mesmo que estava na porta formosa. Versículo 10, reconheceram ser ele, o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe havia acontecido. Você lembra lá quando eu li João 9:3? Respondeu-lhe Jesus, nem ele pecou e nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. E quando ele dá esse testemunho, irmãos, quando ele sai pulando, saltando e louvando, ele está comprovando isso aqui, ó. A obra de Deus foi feita na minha vida, para que vocês entendessem, o poder de Jesus. Eu quero encerrar com Atos 4:4. Quem sabe você deve estar perguntando assim, mas foi apenas um milagre físico? Foi. Não vamos menosprezar porque foi um grande milagre. Mas o que que isso traz de efeito para a nossa vida? Atos 4:4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Um milagre. Quase 5.000 pessoas creram em Jesus. E de lá para cá, irmãos, quantas centenas de vezes foi pregada esta mensagem aqui? Quantas centenas de almas se converteram a Jesus por causa dessa passagem aqui? Você entendeu qual é o grande milagre aqui, irmãos? Quantas centenas de milhares de pessoas foram alcançadas através desse milagre? Esse é o grande milagre. Aleluia. Irmãos, obrigado. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Quando clamo e acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti.
sei, uma das evidências é quando eu vou na igreja, o meu objetivo é adorar a Deus. Agora, quando o meu objetivo ainda é mendigar, é porque eu não fui alvo ainda do milagre de Deus. A maior obra de Jesus aqui na terra foi curar cegos, leprosos, coxos, paralíticos. A maior obra. E nós éramos um desses, cegos, coxos. Esse milagre aconteceu na tua vida. Feche teus olhos agora, coloque a mão no teu coração se você puder. Faça uma oração agora de agradecimento a Deus. Senhor, quando eu me reúno, quando eu vou na tua casa, quando eu me reúno com meus irmãos, há um prazer porque eu me via como aquele mendigo, não só coxo, mas também cego. E um dia a tua misericórdia me alcançou, a tua mão direita me ergueu, a tua mão direita me levantou, a tua mão direita me deu vida. Senhor, obrigado porque eu sou fruto do teu milagre. E meu prazer é vir, é estar aqui, te adorar, Senhor, me render a ti, Senhor. Senhor, olha para a tua igreja agora que está aqui nesta noite. Quem sabe alguém ainda, Senhor, quando entrou aqui não era ainda fruto deste teu milagre, mas quando entrou aqui e ouviu esta mensagem, estão alcançando nesta noite esse milagre. Estão nesta noite sendo perdoados, Senhor, curados das suas cegueiras, não física, mas espiritual no coração. Pai, nós oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Sente um minutinho, irmãos.